um acesso, ok? Então, nós estamos transmitindo ao vivo agora lá do YouTube. O Carlos já está comigo lá. Já estamos ao vivo. Boa noite para você que está aqui com a gente no YouTube. O Carlos está aqui ao meu lado, bem do ladinho. E nós queremos falar hoje um pouco sobre a Escola do Alto. Na verdade, pouco, não muito. A ideia é que a gente está no meio das inscrições, tanto do presencial como do online, e as duas coisas se conversam, e obviamente porque é o mesmo conteúdo, e a gente quer tirar as dúvidas de vocês. Então eu estou com o chat aqui aberto em outra tela. Já vi que tem a Nádia lá, a Rosana já chegou. Boa noite para vocês também que estão ali no YouTube. E a gente quer conversar sobre a Escola do Alto, tirar dúvidas tanto do que é a escola. Se você tem alguma dúvida sobre conteúdo, a gente também pode falar. Eu estava falando com o Carlos hoje que seria legal a gente falar sobre identidade, sobre alguns fundamentos essenciais da Escola do Alto que a gente entende que são essenciais, né, para a Escola do Alto. A questão da gente valorizar a presença de Deus e tudo mais. Então, eu vou esperar o pessoal entrar. Eu não consigo ver quantos estão online com a gente no YouTube, mas se você já tiver, Rosana, talvez você está aí para assistir, talvez você pergunte por que eu estou aqui nessa live, o que eu quero saber, você já pode escrever. Você que está ali no Instagram, mais uma vez, quero falar que a gente está no YouTube, estamos te esperando lá. Por que eu estou no YouTube? Porque eu quero dividir tela, quero mostrar para vocês como funciona a plataforma, para que vocês fiquem mais tranquilos. Algumas pessoas falam, será que eu vou conseguir fazer online? Será que não? E eu quero tirar a dúvida de vocês. Vocês querem dar uma boa noite aí, Carlos, já falar alguma coisa que está no teu coração para esse ano de 2021, e a gente segue dali. Deixa eu ver aqui quantos tem online no YouTube. Boa noite, pessoal. Não estou muito acostumado com essas mídias sociais todas aí, mas enfim, boa noite. É muito bom que vocês estão assistindo aí com a gente. E, cara, a expectativa para esse ano é altíssima, né? A gente já estava com uma expectativa muito alta para o ano passado e acabou não rolando do jeito que a gente quis. Eu acho que só multiplicou, né? Esse tempo que ficamos parados. Acumulou nossa expectativa. Então, a ideia... Eu estou muito animado, cara, para essa turma aí, para esse ano. Creio que Deus tem muitas coisas boas. E é isso, a expectativa está lá em cima. Não sei se você tem escutado as lives com os alunos, Carlos, mas eu tenho sido surpreendido com os testemunhos, né? Alguns deles ali a gente já tinha escutado de algum aluno, né? Mas os testemunhos, né? Que nem acho que foi da Juliana, uma coisa, ela falou que o encontro que ela teve com Jesus, né? No meio de um exercício que eu não sabia daquilo que aconteceu, e é isso que é muito legal, né? A minha expectativa é sempre essa, né? A gente conta que Deus vai fazer algo muito além daquilo que a gente pode planejar, né? Então, é muito legal mesmo. Vamos lá. Então, é o seguinte, gente, eu vou começar aqui explicando para vocês, enquanto o pessoal entra, eu vou explicar aqui para quem vai assistir depois, e está gravado, que você explicar um pouco o que é a Escola do Alto, como ela funciona, e você pode também olhar lá no nosso site com mais detalhe, né? Mas, basicamente, o que aconteceu, né? A nossa vida, tanto a minha como a do Carlos, a gente tem uma vida ministerial desde a nossa juventude, e nessa busca por Deus, a gente foi atrás daquilo que a gente crê que Deus tem mais para nós, né? E aí eu fui para Betel, nesse meio caminho, já com filhos e tudo, e nós fomos fazer escola ministerial lá, e quando nós voltamos, o Carlos foi, e nesse tempo que ele estava lá, eu comecei a dar cursos aqui, né, nas igrejas, e a gente deu Ouvindo Deus. Alguns de vocês que estão assistindo já fizeram esse curso comigo. O que acontecia é que eu ia nas igrejas e eu percebia que o impacto da mensagem, ele acontecia, mas eu sabia do potencial da mensagem, que era maior do que às vezes eu conseguia enxergar. Não que não seja bom no final de semana, né, porque é muito legal mesmo. Deus faz muitas coisas nesses cursos de final de semana, né? Quantos aqui já foram abençoados por algum curso de final de semana? Mas eu sabia que tinha um potencial além daquilo, e aí quando ele voltou, eu falei, essa é a deixa da gente começar algo para, né? Eu tinha ele do meu lado para me apoiar também, e a gente pensar as coisas juntos. E aí a gente desenhou a escola de um jeito, com as matérias de uma maneira que a gente entende que vai construindo o conteúdo
para que você seja capacitado no final desses 4 meses a viver o sobrenatural no teu dia a dia. E dia a dia que a gente fala né, o que você está vendo nas lives com os ex-alunos, né? Ontem foi sensacional com o Alexandre, eu consegui recuperar a live, está lá no Instagram. Né, ele orando por uma garçonete no restaurante, depois pela funcionária dele, né, ou seja, no seu trabalho, depois na sua família. Ele deu os exemplos clássicos, ele orou pelo pai dele, né, e aí o pai dele sendo curado levou ele para orar pelo tio dele. Foi sensacional. Eu achei os testemunhos de ontem foram muito, assim, para mim, muito satisfatórios, porque foi exatamente isso que a gente tem no nosso coração quando a gente planejou a escola. Era exatamente isso que a gente tinha no coração, ver os alunos manifestando o reino em todos os ambientes, seja em casa, no trabalho ou na família, né? Então, foi muito legal isso aí. Então, a gente começa com fundamentos, como qualquer curso, né? E ali a gente fala sobre alguns aspectos muito importantes sobre quem nós somos em Cristo, o que a obra da cruz representa nas nossas vidas, mas sempre linkado à prática. E que é isso que talvez mudou muito a nossa vida, né, Carlos? Lá nessa escola, acho que vincular não só um conteúdo teórico, né? Se a gente falasse para você a frase, né? Você morreu com Cristo, você foi justificado com Ele, e você é salvo através de Jesus. Basicamente é isso, mas é muito mais do que isso, né? E depois eu quero até falar, se o Carlos quiser falar um pouco mais sobre essa questão, talvez falar algum aspecto prático, algum aspecto mais que mudou a vida dele. E aí depois a gente passa para o Ouvindo Deus, que é o curso que a gente dava no final de semana, só que de forma mais estendida. E o que acontece é que o Ouvindo Deus, ele não acaba no módulo Ouvindo Deus. A gente estica ele, né, através de exercícios até praticamente o último dia de aula. E aí, o que acontece é que depois disso a gente vai construir outros assuntos. A gente fala sobre cultura de honra. Não é uma cultura de honra que a gente está acostumado aqui no Brasil, apesar de ter um nome parecido, mas ele fala muito mais de identidade e de como eu vejo as outras pessoas. A gente fala sobre o dom de cura, como orar por cura na prática, né? A gente viu vários exemplos dos alunos aí nos últimos dias, e como eles aprenderam e colocam na prática no dia a dia. E depois a gente vai, né? A gente vai para outros módulos. Eu quero mostrar para você já, então, aqui na plataforma, para você ver mais ou menos o que funciona, como funciona isso na nossa plataforma. Eu vou compartilhar a tela aqui, e eu vou mostrar ali rapidinho e já vou mostrar alguns comentários dos alunos para você ver como isso pode chegar até você. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou na... Então, basicamente, o que vai acontecer aqui quando você entrar na plataforma, depois que você se inscrever, você vai estar aqui no mural. No mural tem os links para você entrar no Telegram, baixar o calendário do Google com as lives e com os conteúdos. Aqui no Facebook tem o link para a comunidade fechada dos alunos, então a gente aceita os alunos que se inscreveram, e cronogramas também das aulas por módulo. Então, nós vamos te ajudar a uma coisa que não tinha nas outras turmas, um cronograma bem certinho para você estar junto com a gente. E o que é um diferencial dessa vez é que eu quero ver se a gente consegue conversar mais o presencial com online, porque vai ser praticamente um cronograma muito parecido. E quem sabe a gente consegue fazer algum exercício junto, alguma coisa. Depois vem os fundamentos, né? E a aula, ela vem assim, ó, você tem o vídeo da aula e você recebe também a apostila, ou em PDF ou ela está aqui embaixo. Então, por exemplo, essa aqui é uma aula dos fundamentos, a aula 10. Então, você vem aqui, tem os comentários, aqui você pode escrever, assim, né, pode ler o que está acontecendo aqui. Aula maravilhosa, vou escrever as declarações. Essa aula é uma aula sobre declarações. Essa é a primeira aula, parecida com a dos 30 dias. Então, aqui está a apostila. Ela também está em PDF, além de estar ali. E essa pessoa aqui, ó, revendo novamente essa aula, é interessante que você ganhe um novo olhar e mais conhecimento. Tem vários tipos de comentário, né? Excelente aula, empolgado. Quer ver, tem várias aulas aqui. Tem esse aqui, por exemplo, que é uma aula que eu não dou em muitos lugares, que é a questão da vulnerabilidade. Então, as pessoas aqui, talvez você pense assim, poxa, eu nunca fiz um curso online, como isso vai me impactar, né? E olha como essa aqui escreveu, olha, uau, ainda digerindo tantas verdades simples, impactantes e fundamentais. Essa aula em particular me fez relembrar da minha caminhada com Cristo até aqui. E assim vai. Tem várias pessoas, né, que comentam aqui, então você vai poder comentar como tem sido para você, e a gente comenta aí embaixo. E cada módulo, né, aqui estão os módulos do Fundamento e Bíblia liberados ainda, a gente vai abrir os próximos módulos depois, mas vai ter o módulo de cura, princípios de cura interior, a parte de Bíblia é muito legal, o Carlos deu várias aulas dessas de Bíblia,
E você fala assim, puxa, mas Bíblia, né? E a gente, na verdade, não quis deixar de fora essa matéria, porque é uma maneira bem, na verdade, diferente, assim, não bem diferente, mas talvez uma maneira nova de você ler a palavra de Deus, e nova no sentido de metodologia, né? E então a gente passa por uma metodologia que a gente aprendeu lá, que é a metodologia das pontes, e também encontrar algumas, né, como que eu posso dizer, alguns elementos no texto que nos ajudam na compreensão. Então, o que eu percebi, na verdade, é que quando eu fui fazer essa escola, eu tive essa matéria baseada num livro. Quando a gente foi fazer essa matéria, eu percebi o quanto eu não sabia ler a Bíblia. E aí, ou na verdade, não é que eu não sabia, o quanto eu estava deixando de pegar da Bíblia, né, quando eu li a Bíblia. E eu falei, cara, não dá para deixar de fora isso, porque é muito sensacional. E eu falei, bom, se eu líder de igreja, né, cresci num ambiente cristão, fui surpreendido por esse conhecimento de Bíblia, porque, né, eu vou reter isso das pessoas, né? Não sei se o Carlos também teve essa mesma experiência, mas para mim foi esse, parecia que era isso, assim, eu cresci na igreja e eu não sabia essas coisas, não pode. Fala aí, Carlos. Exatamente. Coisas que parecem básicas, né, óbvias, mas que passa despercebido muitas vezes, e simplesmente porque alguém te falou, né, de como você olhar de uma forma diferente assim, abre a visão, abre a forma de como você entende os textos, né, como Deus fala com você através da palavra que você já leu tantas vezes, né? É muito legal. Acho que talvez seria legal a gente falar, então agora que eu meio que expliquei mais ou menos o conteúdo, a gente passar talvez aqui, na verdade, e tem uma das coisas que a gente não fala, não tem uma aula específica sobre isso, né? Mas a gente falar sobre o que é talvez a essência da escola para a gente, né? O que é o mais importante. E eu lembro muito bem quando a gente fez a primeira turma em 2019, né? A gente teve a oportunidade de ir naquela conferência lá na BTL de implementação de escolas, né? E foi um ambiente muito gostoso para a gente rever coisas, de estabelecer mesmo. Parecia que Deus estava calibrando a gente, né? Para nos dando os fundamentos corretos para a escola, porque a gente estava empolgado em ensinar técnicas e conteúdo, e a gente chegou lá e foi surpreendido. Não surpreendido não, né? Mas era algo que a gente já tinha no coração, mas ficou bem forte para a gente, né? Mais forte ainda. E eu não sei se você quer falar um pouco sobre isso, até para o pessoal que eu ouvi falando sobre isso, eu acho muito legal. A gente foi lá, né? Chegamos lá com a ideia já da escola, já com os alunos já inscritos, né? E que nem você falou, com o cronograma tudo certinho já. Mas chegamos lá, a primeira aula, né, que a gente teve lá, o pessoal falou sobre a importância da presença de Deus, né? E como nada daquilo serve se a presença não tiver, né? E realmente era algo, como você falou, era algo que a gente pensava a respeito, mas nunca tinha dado talvez a atenção necessária, né? Nos nossos cronogramas, assim, né? Então a gente entendeu naquele momento que esse é o fundamento mesmo, né? E eu lembro sempre de uma frase do Bill Johnson, né? Que ele fala numa das aulas lá, ele falou que ele prepara, né? E ele ora assim para que os cultos, para os eventos que ele vai, e ele fala com Deus, ele fala se o Senhor não aparecer, que seja um fiasco, né? E dê tudo errado, porque não é pela minha palavra, não é pela forma como eu falo, né? E tem que ser a presença de Deus, né? E acho que ele comenta no livro dele, né? Que como hoje em dia mais de 90% das atividades das igrejas podem ser feitas sem a presença, né? Elas vão acontecer, só que não vai ter o objetivo, né? E a nossa escola, a gente tem, né, isso no coração de que se ele não vier, que seja um fiasco, né? Que não, o negócio não vá para frente, porque não é por nós, né? Que se ele não aparecer, que não funcione, né? Acho que esse é o principal fundamento nosso, e ficou muito forte, né, naquela conferência que a gente foi, e
E foi interessante como no último ano Deus falou muito a respeito disso para mim, né? E eu tenho buscado muito isso, né? Viver na presença. Eu fiquei muito feliz com o testemunho da Giovana, porque ela falou, né, naquele encontro que ela estava fazendo exercício, e aí ela falou assim, Jesus falou para ela, eu vou ser tua dupla, né? E aquilo me marcou porque era esse tipo de encontro que eu sonhava que os alunos tivessem, né? Porque o nosso objetivo com ouvindo Deus, por exemplo, também não é que você saia dali dando palavra para todo mundo. O objetivo é que você primeiro escute Deus para você mesmo, né? Para que você tenha esse ambiente de intimidade e de que você possa ter uma vida cristã viva, né? Relevante. Então, para mim foi muito gostoso ouvir isso. E a gente, mesmo você que vai estar no online, a gente gravou os momentos espontâneos, alguns momentos específicos, para que você pudesse fazer isso. E aí que é um convite que eu faço a você que vai ser aluno online, quando você olhar essas aulas extras que a gente coloca de momentos de busca, né, de às vezes meditar simplesmente, que você mergulhe naquele ambiente, naquele momento, porque Deus fez coisas muito extraordinárias, né? Uma das frases que resumiu também se tornou piada, né? Até que o Carlos ele fazia a maior parte das músicas e daí o aluno, acho que foi no último dia, né, que ele chegou, né, e falou para você, o que ele falou? Não sei se foi no último, mas enfim, ele, né, começou a falar dos momentos de louvor e adoração, como ele gostava, e ele falou, sabe, Carlos, essa é para o José aí, José, essa é você. Sabe o momento que eu mais gosto, Carlos? Aí eu falei, não sei. Quando você para de cantar. Eu falei, tá bom, obrigado. Não, você entendeu errado, né? A ideia dele era que mesmo ninguém liderando, as pessoas estavam adorando a Deus, né? Por conta própria, assim, né? Então, essa foi a ideia dele, mas a frase foi engraçada, né? E ficou marcado. Ficou marcado, mas eu acho que foi, assim, muito legal, né? Porque era o que você estava querendo também, né? Tipo, o objetivo não era que você fosse a parte mais legal do momento. O objetivo é que as pessoas tivessem encontro com a presença. Exato. Então, muito legal, na verdade. Eu achei sensacional essa frase, ficou uma piada que eu deixou leve, né? Mas é muito legal. Então, a gente tem planejado, né? Eu brinco que a gente tem planejado momentos espontâneos, e porque a gente quer dar espaço, né? Para que Deus possa... A gente não tenha pressa, a gente possa ter momentos de estar na presença, porque esse é o que faz diferença, né? E enquanto a gente está falando aqui, se você está ali nos assistindo no Instagram, venha para o YouTube, né? Se você está no YouTube, deixa as suas dúvidas, eu vou ler os comentários ali, para que a gente possa tirar dúvida depois. Mas essa é a essência mesmo de tudo, a gente crê que até os módulos de cura interior, o objetivo não é que mandar uma fórmula, o objetivo é conectar você com o Pai, porque o Pai é a fonte das verdades, né? E uma vez que a gente está conectado com a fonte, né, a gente consegue entrar num processo de liberdade de forma muito rápida. Então, essa acho que é a essência daquilo que a gente faz, e a gente gosta muito dessa questão da presença, porque quando você aprende a estar na presença de Deus, né, a viver nesse lugar, você não tem problema de identidade, né, você não tem problema de autoconfiança, você não tem problema em comparação, você aprende a se desvencilhar dessas coisas, porque o Pai está ali para te afirmar e você tem a certeza que o Pai de amor está ali com você e ele te lembra dessas verdades. Então, é o ambiente da onde a gente quer que cada aluno aprenda a viver. E talvez eles nem percebam ao longo das matérias, mas é isso que a gente acaba ensinando para eles, né? Não sei se os alunos estão aí assistindo, eu ia pedir até para vocês comentarem se vocês perceberam isso ao longo da escola e se isso faz sentido do que a gente está falando. Eu sei que tem alunos aí na live. E como que isso foi para vocês ao longo da escola, até para quem está assistindo, está interessado em vir para presencial ou para online, para que eles possam entender como isso foi para vocês. E aí a gente vai interagir também com o que vocês estão escrevendo. Então, o segundo tópico, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes, e eu estava falando isso ontem na live do Alexandre, é que o que eu percebo é que o outro tópico que a gente bate praticamente a turma inteira, né, o ano inteiro, é a questão da identidade, né? E
E a identidade vem muito começa lá nos fundamentos, mas a gente vai dando toques ali ou aqui, a gente chama pastores convidados ou professores convidados que vão falar do mesmo assunto, só que de abordagens diferentes, para que a gente realmente consiga entender o assunto, né? E aí eu queria que você falasse, talvez, nesse outro tópico, né? Que é um outro tópico que corre por trás de toda a escola também, a questão da identidade, e talvez falar daquilo que para você mudou nos últimos anos e é o que você também fala, né, durante a escola. Esse tema, para mim, eu entendo assim como algo fundamental, né? Todo cristão precisa entender isso, né? E a minha vida foi transformada quando eu entendi que em Cristo, né? Quem eu sou em Cristo, né? Tudo aquilo que a Bíblia fala que eu sou em Cristo, né? E na verdade, acho que o primeiro ponto, né? Eu até tô lendo um livro sobre isso e me chamou atenção de volta. O primeiro ponto da nossa identidade, né? É entender que nós somos filhos, né? E o nosso relacionamento com Deus, com essa lente de como nós somos filhos, né? E como um filho se relaciona com os pais, né? Ele até fala, né, que o filho ele chega na casa do pai e abre a geladeira, né? E não tem, não existe, assim, como é que eu vou dizer assim? Tá livre, né? O filho tá livre na casa dos pais, né? E assim nós deveríamos viver também, né? Mas com a falta do entendimento da nossa identidade, nós vivemos, na verdade, sempre com o pé atrás, né? A gente não consegue se soltar completamente na presença de Deus, às vezes porque a gente acha que Deus não é bom, né? Assim como a gente fala que Ele é. Aquilo é só um mantra para nós, né? Muitas vezes, né? Deus é bom, mas quando vai ver mesmo, você acha que ele é ruim, que Ele vai te castigar, enfim. Mas o outro ponto você não entende, né? O quão livre você pode ser na presença de Deus, né? Você ainda, né? Pensa que você ainda é igual aquele velho homem, que você é um pecador, que tudo que você faz está errado, que você não vale nada e você com esse pensamento você nunca vai se sentir livre na presença de Deus, né? E a partir do momento e para mim foram eu vou dizer que foram anos de luta, né? Da minha como é que eu vou dizer assim, do meu crescimento dentro de uma religião, né? Né? Nasci dentro da igreja e você acaba, né? Recebendo muita coisa que uma religião te impõe, né? Religiosidade, assim. E quando esse processo levou anos, né? Até eu entender. Mas quando eu entendi, saiu um peso das costas mesmo, você poder viver livremente na presença de Deus e não se preocupar tanto em não fazer as coisas, né? Você não não pode. E na verdade, você começa a ter esse relacionamento com Deus e Ele vai te mostrando, né? E você deixa de fazer coisas não porque você não pode fazer, mas você deixa de fazer porque aquilo não agrada a Deus, você não Faz mais né? sentido. Exatamente, não faz sentido, faz mais parte de quem você é. Cara, identidade para mim, lá na escola em Reading, é o primeiro ano inteiro, basicamente, né? Falar sobre identidade. E o segundo ano eles misturam identidade com liderança e tal, e você pode ir para outros aspectos. Mas foi no final do segundo ano, cara, quando eu tinha acabado as aulas, assim, eu estava preparando para voltar para casa que caiu a ficha assim de como a questão da identidade era importante, assim, né? E como eu queria ensinar isso daqui para frente, sabe? Que legal. Né? Por ter crescido, né, dentro de uma igreja, tal, eu entendo muito bem o que as pessoas pensam, né? E como é libertador isso, né? Então, eu acho que nós dois, né, temos isso em comum, né, Cornélio? Com certeza. E então esse desejo de poder passar essas verdades que libertam, né?
Eu estou pensando, guarda um pouquinho, eu estou pensando aqui como isso a gente faz na escola, né? Porque existem coisas que a gente ensina na escola do alto e eu falo para as pessoas, não é complexo, mas de tão simples que é, as pessoas acabam não entendendo a profundidade, né? O primeiro princípio é o das verdades e mentiras da renovação da mente, que todo cristão até sabe de cor o versículo da renovação da mente, né? Do Romanos 12:2. Mas se o cara não compreende, aquilo não tem o poder que tem essa mensagem. E para mim, identidade é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa fala assim, em Jesus você é filho. Aí fala, isso eu já sei, cara. O que eu vou fazer na escola do alto aprender isso, né? E na verdade, o que a gente percebe é que tanto eu, né, eu antes de ir para essa escola nos Estados Unidos, eu era já membro do conselho pastoral, já era líder, já tinha sido líder de adolescentes, jovens, e eu ainda não tinha tido entendimento do que era a identidade, qual que era a importância, né, da identidade. Eu já sabia várias coisas, já tinha experimentado vários níveis de liberdade nisso, né, em outras escolas e tudo mais, mas o que eu percebo é que existem camadas de identidade que precisam ser alcançadas em Deus, e tem coisas que você só vai viver quando você entender essa identidade, né? E não sei se concorda comigo isso, né? E por isso que eu falo que a escola do alto, talvez as pessoas elas não percebam, né? Mas entender, né? O Alexandre deixou isso muito claro ontem, né? Que ele entendeu quem ele era. Eu sou o Alexandre, até que ele colocou o nome dele no Instagram, assim, né? Eu sou o Alexandre Vendotti, porque ele entendeu quem ele era. E eu achei fantástico, porque é justo isso, a gente não fica pregando esse assunto durante a escola, mas é o plano de fundo da escola, né? E, e até eu queria que vocês comentassem, o pessoal está comentando um pouco aí. Comenta como é que isso foi na tua vida na escola do alto durante esse período, porque é até uma coisa que a gente falou, que está falando aqui, mas às vezes a gente não sabe como isso te atingiu, né? E aí, o que acontece? Como que a gente, então, ensina isso, se você já sabe muito, né? Na verdade, tem muitos exercícios práticos. Quais são as práticas? A gente leva você a pensar em coisas, gastar tempo em coisas que talvez você nunca pensou, em gastar tempo na presença de Deus, em pensar no que você está pensando quando você está na presença de Deus e nas nossas dinâmicas. E você vai perceber isso evoluindo ao longo da escola, né? Por que o período é 4 meses, né? Na verdade, eu falei, qual que é o período, né? Pensou assim, qual que é o período mínimo para que uma pessoa possa, né, ter constantemente experiências que possam ajudar ela a destravar nessas coisas, né? A realmente entender, né? E a gente chegou nesse período, talvez deveria ser mais, né? Mas a gente achou que o período mínimo seria isso, né? Não sei se tinha um segundo ponto ali, eu te cortei, vai lá. Não, eu ia exatamente essa questão da prática, né? E você usou uma palavra que eu queria falar, de você compreender, né? E a palavra, na verdade, que é traduzida como compreender ou entender, muitas vezes na Bíblia, às vezes até conhecer algo, né? Ela está relacionada, na verdade, com os 5 sentidos, né? E isso é incrível também, né? Porque muitas vezes a gente escuta algo, né? O Deus é bom, eu já sou filho. Você escuta aquilo e de tanto você ouvir, você acha que você já sabe aquilo, que você vive aquilo, mas quando na verdade naquela época, né? Quando a palavra compreender, conhecer, ela estava relacionada a uma experiência, né? Então é isso que a gente busca trazer, né? Para as pessoas. E a gente, na verdade, tá tendo as experiências junto ali, né, também. A gente procura trazer esse momento, né, essas experiências para que as pessoas compreendam aquilo também, né? Não é só, né, não é só o que a gente vai falar lá. Na verdade, o principal é o que Deus e o Espírito Santo vai falar para a pessoa, né? Então é isso que é o gostoso, né, dessa parte, né? E é bem isso, é muito legal a gente estar num ambiente onde a gente dá espaço, né, para a presença de Deus, assim, né? E obviamente que não precisa disso, né? Como que você tem esse poder de dar espaço? Né? Não é essa a ideia. A ideia é que as pessoas, né, se deem esse tempo. E a escola ela promove isso e você é guiado, porque muitas vezes não sabe nem por onde começar, né? E, eu preguei esse domingo na IEMAV sobre um pouco sobre esse assunto da prática, né? Da importância da prática, da experiência. E eu tenho uma tendência de pregar mais sobre identidade do que
sobre fazer coisas, né? E, obviamente, por causa da ideia você precisa entender primeiro quem você é, para depois você sair fazendo. Mas é legal esse conceito que você falou, que a pessoa precisa, para compreender, envolve muito mais do que isso. Então, às vezes, o entender na mente pode vir por último, né? Então, é muito doido isso. Muito legal. Eu vou ler aqui algumas coisas, talvez, deixa eu ver se tem algum comentário. Estou olhando aqui que tem uma outra tela aqui do lado, tá, gente? A Nádia escreveu que as dinâmicas sempre são marcantes. Aí a Jaine, que é uma ex-aluna, graças à Escola do Alto, hoje eu sei quem sou, descobri e tenho vivido a simplicidade do reino. E vamos ver o que mais. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Fiz o curso sobre ouvir a Deus e foi bênção. A escola seria um resumo do aprendizado na Betel? Olha, Eduardo, eu não digo que é um resumo, porque em 4 meses não caberia o resumo. Mas ele é basicamente o que acontece. Pelo menos é o que a gente escuta até de colegas nossos da Betel que já tiveram contato com o que a gente ensina. O que eu tenho escutado das pessoas é que a gente consegue trazer para a nossa cultura, para a nossa realidade, o que a gente aprendeu lá, obviamente, dentro do nosso contexto, né? Então, porque o contexto americano é muito diferente do nosso. Então, as influências religiosas lá são diferentes das nossas, né? A gente tem uma influência, por exemplo, católica muito maior, a gente tem outras influências fora a cultura mesmo nossa. Então, a gente pegou basicamente o que eu creio, né? Não sei, Carlos, se você também concorda comigo, mas aquilo que mais vai te trazer liberdade, aquilo que você não vai conseguir aprender em livros. Aquilo que você não vai pegar o livro, vai ler e vai aprender. Mesmo que você entenda, você não vai compreender, como o Carlos acabou de falar. E é isso que a gente colocou na escola. E por isso que a gente não escreveu outro livro, porque a gente crê que realmente o curso em si é o que é a experiência para você realmente aprender. Você concorda comigo com essa pergunta? Ele perguntou se a escola é um resumo do aprendizado lá na Betel. Acho que tem muito, né? Tem muito do que a gente aprendeu na Betel, porque foi transformador para nós, né? Mas não é só, né? A gente continua buscando, continua aprendendo, e a gente já tem uma caminhada também, né? Então, nem tudo antes da Betel era ruim, né? Então, na verdade, acho que é um compilado de coisas, mas das nossas experiências pessoais geral, né? Mas com certeza muito do que a gente ensina lá é influência direta da Betel por causa disso, né? Pela transformação que nós dois, né? E nossas famílias, na verdade, né? Tiveram no tempo que passamos lá, né? Então... E assim, que nem ele falou, por exemplo, as pessoas perguntavam, mas antes você não escutava a voz de Deus? Claro que escutava, né? Mas antes você não dava a palavra profética? Muitas vezes eu dava, eu tinha, sei lá, mas era outra dinâmica, era uma outra coisa. Então, a questão essa questão do resumo, ela com certeza a gente resumiu coisas, né? E trouxe para nossa realidade, mas tem muita coisa que eu creio que até certo ponto, eu acho que é até mais fácil de assimilar aqui do que você ir para lá. Não tem a barreira da língua, né? A gente já fala na tua cultura, e tem um outro aspecto que eu acho bem bacana. Eu agora estou falando uma análise minha, né? Talvez os alunos tenham que confirmar aí. Mas como eu e o Carlos, a gente nasceu numa cultura de uma igreja centenária aí, né? De 1500 a nossa denominação, a gente... E eu, na verdade, eu tive muita influência de uma comunidade, né? Não sei qual linha, talvez se chamasse de neopentecostal, sei lá. E eu fiz escolas ministeriais aqui, mas o meu berço é uma igreja tradicional. Então, quando eu vou falando, normalmente eu consigo falar comunicando com cada perfil, né, de pessoas, principalmente pessoas que eu acredito que o público-alvo específico, né, Deus trouxe pessoas, né, teve um menino de, quantos anos tinha um menino lá de Ponta Grossa? Acho que 17 anos, 16, não lembro agora, ou 18, sei lá. O menino de 18 e tinha, o Alfred estava com, acho que quase 80, né, e então tinha gente de tudo que idade e tal, mas eu entendo que a maior número de pessoas que vêm para a escola são pessoas que já são envolvidos na igreja, já fizeram vários cursos, já tentaram muita coisa, e a Escola do Alto, ela traz esse aspecto prático. Aquilo que, de repente, a pessoa leu a vida inteira,
ela já até sabia, mas cai a ficha, assim. A pessoa percebe, puxa, cara, assim que é. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi quando eles falavam de identidade. Ah, agora eu entendi quando falavam sobre ouvir a voz de Deus. Ah, agora eu entendi como que é que Deus cura. Basicamente é isso, né? Eu não sei se eu tô correto aí. Vamos comentando aí nos comentários. Só a Jaine está esperando aí. Ah, não, a Roselaine também. Olha lá, é tão simples e tão acessível que até duvidamos. É bem isso aí, né, Roselaine? É, o reino é simples, gente. O reino é simples. E por isso que às vezes é uma chave que precisa virar. É. Por isso que as aulas de Bíblia são legais também, porque você lendo a Bíblia, você vê como é simples, né? E como muitas coisas nós gostamos de complicar e dificultar, né? E você vê na Bíblia e tá lá escrito, né? É só você viver aquilo, né? E eu lembro de um testemunho que eu vi um dia num programa de TV, na verdade é um programa do YouTube, acho que é It's Supernatural o nome, né? E o cara perguntando pro entrevistado lá como é que ele começou a orar por cura, por exemplo, né? Ele falou, eu me converti, comecei a ler a Bíblia, era isso que Jesus fazia, os discípulos, eu saí fazendo. Depois que eu entrei numa igreja que eu vi que ninguém fazia. É muito mais simples, né? É muito mais simples e nós gostamos de complicar, né? Mas uma coisa que a Jaine escreveu aqui que é legal, né? A questão da gente de criar um ambiente seguro, né? Isso que a gente tenta promover na escola é um ambiente onde todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo a dar uma palavra profética, todo mundo está aprendendo a orar por cura, orar por qualquer coisa, né? Então a gente tem esse entendimento e ninguém vai sair julgando ninguém, né? Porque a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo ali, né? E isso que é gostoso, assim. E acho que esse período, né, dos 4 meses que a gente acabou estipulando, dá tempo, né, de você criar esse ambiente, das pessoas confiarem umas nas outras, né? E é bem, bem interessante, é um ponto muito legal isso aí, que a Jaine levantou. Os 4 meses foi algo que a gente pensou assim mesmo, né? E o que eu ia falar mais? A gente está nesse período de inscrições e, claro que por causa da pandemia a gente tem um número limitado. E eu quero falar um pouco, talvez, tem alguém que perguntou aqui no Instagram se tem online, sim, a Escola do Alto tem online, inclusive está aberta a inscrição. E tem o presencial também, que vai começar a primeira aula dia 18 de fevereiro, para quem ainda não sabe, né? E o que eu ia falar é que nós estamos hoje mais ou menos com 60% das vagas. Ainda tem bastante vaga, quer dizer, já tem bastante alunos, quase 80. Então, a gente tem mais os voluntários, mas já tem um grupo bem legal, a gente já está bem animado, até por causa da pandemia, né? A gente não sabia o que esperar, quantas pessoas viriam, mas a gente está bem feliz e a gente fica, na verdade, muito feliz de ver o que Deus está fazendo, né, nesse tempo através das nossas vidas e através dos testemunhos dos alunos. A gente vai ter mais alunos falando amanhã, depois. Então, se você quiser, aqui são os 2 professores fundadores falando, mas amanhã, se você quiser saber na perspectiva dos alunos, você vai poder acompanhar as lives ainda para tomar essa decisão. Mas se você também quiser ouvir a pregação de domingo, acho que vai te ajudar também a escolher o que você tem que fazer. Mas, de fato, às vezes você está aí assistindo e fala, puxa, eu também queria viver isso, e você não tem feito nada a respeito disso. E a Escola do Alto é uma ferramenta poderosa para você. Tá aí, tá na tua cidade, tá em Curitiba, se não tá na tua cidade, tá no online, tá no conforto da tua casa. É simplesmente você gastar algumas poucas horas aí do teu dia investindo em algo novo, em algo diferente. Você vai reter o que é bom, Deus vai te capacitar, né? E nós cremos nisso, nós cremos na capacitação de você fazer coisas diferentes, você se expor a ambientes diferentes, e é isso aí. O Wagner está se perguntando o que é a maior barreira que dificultam essas rodadas de chave. Olha, Wagner, falando da minha vida, foi a questão da identidade, eu acho. Não sei se para você também, Carlos, mas eu vou te dar um exemplo, né? Bem bobinho assim, mas, por exemplo, existe uma influência religiosa dentro das culturas em geral, que a religião, todas as religiões, na verdade, fora o cristianismo,
elas são pelo que você faz, né? Então, se você faz um sacrifício, você ganha um benefício. Se você cumpre as regras, você, ok, ganha recompensa. E o cristianismo não é assim, né? Jesus, ele faz tudo, ele é o sacrifício, e a gente tem uma recompensa que a gente não merece. Só que o nosso sistema de lógica, ele não consegue compreender isso. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de entender a obra da cruz, muito grande mesmo. Vou dar um exemplo bem prático. Você vai e alguém reclama no teu lado sobre uma dor de cabeça, por exemplo. E você sabe que você pode orar por cura, né? Você já aprendeu, já leu um livro, você já ouviu um testemunho. Só que na hora de orar, você tem um problema de identidade. Qual que é? É esse. Puxa, eu não orei hoje ainda, eu não li a Bíblia hoje ainda, eu não, sei lá, eu acabei de ser grosso com meu filho aqui, eu passei do limite com meu filho aqui. E aí você acaba fazendo o quê? Puxa, eu não vou orar, cara, porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Quem sou eu para orar? E aí eu baseio a minha autoridade de orar na minha prática e não naquilo que Jesus conquistou na cruz. Agora, claro, isso não quer dizer que eu possa viver como eu quiser, mas basicamente é assim, ó, se eu não entender que é por Cristo, eu realmente não vou fazer. Então, tá aí talvez um exemplo bem simples de identidade, talvez que... Então, quando eu entendo, peraí, eu sou filho de Deus por causa de Jesus, o Espírito Santo habita em mim por causa dele, não por causa do meu mérito. Quando eu vou orar por cura, é muito fácil, porque não é por causa de mim, é por causa de Cristo em mim, né? Por causa da autoridade que ele me deu, é por causa de que ele me enviou como embaixador. E quando ele falou, ainda ele me deu a liberdade de orar no nome dele. Tipo, é um negócio muito doido, né? E entender isso não é simples pra gente. Eu não sei se você pode dar outro exemplo aí. Cara, eu gosto de pensar em uma certa sequência, assim, né? Que, na verdade, eu já comentei um pouco sobre isso tudo, mas o primeiro ponto é entender que Deus é Pai e Ele é bom, né? O segundo ponto é entender a identidade, né? E tudo isso acontece o quê? Através da renovação da mente, né? E o terceiro ponto, na verdade, é entender a autoridade que Cristo em você traz, na verdade, né? Cristo vivendo em você, você tem essa autoridade. Ele te comissiona isso, né? Para mim, essa é a sequência, assim, de pensamentos, assim, né? Muito bom. Mas tudo isso, claro, começa o quê? Com a renovação da mente. E a renovação da mente começa como? Eu entendendo que eu posso estar errado, né? É com humildade, na verdade, né? Pô, talvez o que eu penso, que eu vivo, não seja tudo, né? Não esteja 100% certo, né? E assim você começa a buscar mais a Deus e a transformá-lo pela Achei legal renovação. essa sequência, porque talvez até seria legal escrever isso aí. Por exemplo, porque às vezes a pessoa fala, mas eu já sei que Deus é bom. Então, beleza, mas pode ser que nem você falou, pode ser que eu não tenha entendido ainda que Deus é bom de verdade, né? Então, por que não buscar compreender isso, né? Compre um livro que tem esse título. E por acaso tem um, eu acho que é do Bill Johnson, né? Escreve esse, né? Acho que é o nome do livro, Deus é Bom. Então, compre o livro e vai entender que Deus é bom, por exemplo, né? Vai atrás, vai ler né, as características de Deus, a bondade de Deus, vai entender esse princípio, né? E porque realmente às vezes é tão óbvio, mas não, e aí passa despercebido, né? E aí a gente acaba não... Muito bom. Eu queria responder mais perguntas. Se vocês têm perguntas agora, se você está aqui no Instagram e quiser mandar perguntas, pode também. A gente está aqui no YouTube, o link está no perfil. E eu queria responder perguntas a respeito daquilo que está aí dentro de vocês. Por que você está aqui na live? Provavelmente está aqui por algum motivo que eu não saiba, talvez, e eu preciso saber. Então, me escreva aí a tua pergunta. O que que te trouxe aqui, talvez, para a gente poder conversar. Nosso objetivo aqui é falar, claro, sobre a escola, porque a gente está em período de inscrições, mas também a gente tem coração e gosta de multiplicar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, qualquer assunto é bem-vindo também, como a gente acabou de falar sobre esse último assunto. Então, escreva para nós, eu estou aqui com as perguntas abertas e mandem as perguntas. Então, enquanto ninguém escreve, eu vou falar um pouco das características da escola. A escola tem 4 meses, então isso para o online significa que a gente gravou mais ou menos 30 aulas, e a gente tem essas aulas todas separadas em módulos. Nem tudo é
conteúdo que eu coloco ali como obrigatório, né? Porque não é muito conteúdo, mas é um conteúdo que, se você gastar aí umas 2 horas por semana, você consegue terminar ele praticamente junto com a presencial. E aí, claro, tem os bônus lá, as aulas extras, tem a conferência de cura, todas as palavras da conferência de cura estão dentro do online. Eu vou colocar também os 30 dias de renovação da mente lá dentro, se você quiser refazer o que a gente fez agora em janeiro, para já estar acelerando esse processo de renovação da mente também, nos primeiros 30 dias. E então, basicamente é isso, vai se comprometer umas 2 horas por semana e você vai poder participar das lives, onde a gente vai tirar dúvidas. E esse ano especial eu quero fazer algo bem diferente. No Telegram eu quero estar com vocês com mais frequência. Eu achei que funcionou muito bem esses 30 dias aí de renovação da mente. Tem gente que pediu para não parar. E eu acho que vai fazer um bem. A gente vai fazer isso, e eu vou fazer isso com os alunos do presencial junto com os do online, mandar, sei lá, se diariamente ou semanalmente, pelo menos, desafios, para que você possa estar com a gente todos os dias ou todas as semanas, pelo menos, e para a gente acelerar o processo de cada um. Esse é o nosso objetivo. Então, basicamente é isso que acontece. E aí, em julho, a gente vai fazer mais 30 dias. Eu quero focar... tem várias dicas que me deram no Instagram. Eu perguntei qual que é o conteúdo que eles queriam. E fala assim, faz a renovação 2.0, fala sobre identidade. E aí eu pensei que é outro assunto que é base de falar sobre ouvindo Deus, talvez fazer com exercícios, vai ser muito legal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Cláudia. Essas aulas são liberadas de uma vez? Olha, no online a última vez a gente liberou tudo, mas dessa vez a gente vai liberar módulo a módulo para que você vai ter, né? Por exemplo, eu liberei todos os fundamentos. Os fundamentos, só se você assistir os fundamentos já te dá bastante tempo. Então, não se preocupe com isso. Você vai poder acelerar bem e, mesmo assim, manter a turma, porque tem várias aulas extras que a gente abriu que não são obrigatórias e que você pode, então, assistir. Por exemplo, tem pastores convidados que eles entram como extras. Então, tem várias aulas sensacionais ali que se você não perderia das gravadas. Então, você vai assistir e daí no final de cada módulo a gente faz a live e libera o próximo módulo para que a gente esteja junto. O meu objetivo de estar junto é para que a gente possa processar as informações juntos, assim como acontece no presencial, que eu acho que é algo bem, bem, bem benéfico. Até porque a gente cria nesse processo, né, que nem o Carlos fez essa ordem, é mais ou menos nessa ordem que a gente dá os módulos da escola, né? Então, é muito legal isso. Você queria falar alguma coisa aí, Carlos? Não, tem uma outra pergunta que pulou ali, do Eduardo. A mesma reclamação de dificuldades em ouvir a Deus aparece na escola também? Sim. Aparece com todo mundo, em todo lugar que a gente vai, porque realmente ouvir a voz de Deus é algo que é um tabu, na verdade, praticamente. Eu vejo como um tabu dentro da igreja. E o que a gente faz muitos exercícios para que a dúvida diminua ao longo do período. Mas mesmo, né, sei lá, pessoas muito experientes às vezes ficam com um período sem ouvir a voz de Deus mesmo. E é bem normal. E uma dica que eu te falo, Eduardo, se você está um tempo sem ouvir a voz de Deus, vá para aquilo que ele falou por último. Normalmente a gente não está caminhando no que já falou. Mas, de fato, Deus sempre está falando. Às vezes ele não fala daquilo que a gente quer ouvir, mas ele sempre está falando. Então, tem períodos, por exemplo, na minha vida que ele não fala nada comigo, mas ele continua dando palavra de conhecimento para cura, continua me usando para abençoar outras pessoas. E às vezes eu não quero aquilo que eu quero uma resposta, por exemplo, eu ainda não tenho, né? Então, assim, mas primeiro eu acredito que Deus não está te punindo com isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que Deus está punindo a gente com o silêncio dele. Ele não fica de mal igual a gente fica. Né? Então, ele é um Deus bom, ele é um pai bom e ele sempre está falando. Então, a gente pode voltar sempre à presença dele, crendo que ele está nos guiando nesse período mesmo que a gente ainda às vezes não tem a certeza. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Carlos? Tem muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Acho que às vezes também pode ser que Deus está tentando falar de outra forma, né? Boa. Né? Muitas vezes a gente está acostumado, não, Deus fala comigo através da palavra, e de repente, né, você para de ter aquelas revelações, né, mas talvez Deus está tentando falar de alguma outra forma, né, através de outras pessoas ou através de
de sonho, sei lá, né? E aí tem várias opções, né? Deus é criativo e, né, ele criou a gente dessa forma porque ele, né, com emoções, com sentimentos, porque ele quer usar tudo isso para falar com a gente. E é isso que a gente explora na escola, por isso que tem 4 meses, porque é muito simples como Deus fala, mas às vezes se torna complexo até pela simplicidade que é. Então, o que a gente precisa, na verdade, nessa simplicidade é construir, o que eu falo para as pessoas, construir uma história com Deus. Experiências com Ele mesmo, né? De ouvir a voz dele. E aí a experiência, ela clarifica, né? Ela te dá certeza em horas que você precisa da certeza, né? Então, na escola, a gente faz muitos exercícios de ouvir a voz de Deus para que essa pessoa possa ter essa segurança. Tem perguntas sobre lives, se são normalmente nas quartas-feiras, tá? Mas, Cláudia, fique tranquilo que as lives ficam salvas, né? E você pode mandar as suas perguntas por comentários nas aulas e os comentários que a gente achar interessantes, a gente pode responder em vídeo na live, daí você pode até, responde na próxima live, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Vamos lá. Para orar por cura, devemos ter certeza que temos o dom de cura ou a cura acontece de maneira espontânea? Quer responder essa aí, Carlos? Posso falar. A gente precisa ter a certeza, né, entender que Deus ele sempre quer curar, né? E esse é um dos pontos, né? E a questão de você ter o dom ou não, eu entendo dessa forma, né? Você tem o Espírito Santo, né? E não partes dele, né? Você tem o Espírito Santo inteiro em você, habitando dentro de você, né? E tem um texto, né, que fala, né? Busquem os melhores dons, né? E a minha interpretação para isso é o melhor dom é aquele que você precisa naquele momento, né? Então, eu entendo que, claro que existem pessoas que talvez vão mover mais em algum dom específico, mas eu entendo que todo mundo pode ter todos os dons, porque o Espírito Santo está completo em cada um, né? Então, as pessoas não veem, né, pessoas sendo curadas porque as pessoas não oram por cura, né? Quanto mais você orar por cura, mais você vai ver pessoas sendo curadas, né? E até testemunho, né, do final do ano, no Natal, a gente fez como família aqui um caça ao tesouro, né? Talvez até é legal depois você explicar sobre isso também, né? Que acontece na escola. Uhum. Fizemos um caça ao tesouro no Natal aqui como família e para mim veio essa impressão de que a gente iria encontrar uma família de carrinheiros, assim, com filhos e tal, e veio essa mesma impressão para minha filha, né? Ela até falou, um menino, uma menina, tal, daí separou brinquedos, tal, para a gente dar. E para mim veio essa impressão de que ela tava que alguém tinha problema com dor nas costas, né? E a gente encontrou essa família depois de um tempo rodando aí. Encontramos a família, distribuímos, né, o que a gente tinha para dar para eles e eu perguntei se algum deles tinha dor nas costas. E a mulher falou, eu tenho, né? Falei, posso orar? Ela falou, pode orar. Orei a primeira vez, não mudou nada, né? Eu falei, posso orar mais uma vez, né? E ela meio que, não, você já orou, né? Tipo, não adianta orar, você acabou de orar, não aconteceu nada. Eu falei, não, posso orar mais uma vez? Daí ela falou, tá bom. Comecei a orar e no meio da oração me veio essa impressão no joelho, que o joelho também precisava, né? Eu falei, você tem algum problema no joelho? E ela se espantou, assim, ela abriu o olho, olhou para o marido dela e o marido dela falou, sim, ela tem. E ela falou, eu tenho, não sei o quê. E totalmente espantada, assim, né? E orei, então, pelo joelho e pelas costas e as dores passaram na hora. Tanto que a gente entrou no carro, né? A minha esposa falou que deu para ver que ela estava testando o joelho e as costas, né? Para ver se era verdade. Né? E falei para eles que Jesus, né? Jesus tinha lembrado deles naquele dia, que era um carinho dele por eles, e eles eram desviados, né, da igreja, e eu encorajei eles a voltar a buscar Jesus, né? Mas assim, eu tenho o dom da cura, eu tenho o Espírito Santo, né? Eu não sei, eu não gosto dessa divisão como as pessoas fazem, sabe?
é muito interessante que quando Jesus ele comissiona, né, ele fala assim, vão e cure os enfermos, imporão as mãos, né, e serão curados. Ele não está falando assim, imporão as mãos aqueles que têm o dom de cura, né? E em meu nome, né, e aí a grande questão é que as pessoas ficam esperando talvez ter o dom para orar por cura, né? E esse acho que é o ponto, né, que você está querendo bater, né? Tipo, cara, você já tem o Espírito Santo, você tem autoridade de fazer as coisas em nome de Jesus. Tipo, aquilo que Jesus faria, vocês vão fazer em obras maiores. E aí ele fala assim, vocês podem fazer assim, vocês quando orarem, vocês vão orar em meu nome. Tipo, cara, é como se eu tivesse falado, vai, cara, só vai, meu, só vai. E aí a gente fica esperando, tipo, sei lá, eu só posso orar, tem pessoas que me perguntam, mas você só ora quando tem palavra de conhecimento? Não, não precisa de palavra de conhecimento para orar por cura. É legal, é mais legal, eu acho mais legal, é até para a pessoa, né? Como do joelho, por exemplo, a palavra de conhecimento é muito legal, ativa a fé da pessoa, ativa a tua fé, né? Um negócio que vai, cresce o momento ali, é muito legal, mas não precisa, né? Então, é muito interessante. E nesse sentido, eu gosto de contar o testemunho, acho que é do Todd White, né? Ele leu, acho que não sei se era dele que você estava falando ali antes, né? Que ele leu a Bíblia e daí chegou na igreja que falaram que não era para orar assim, mas daí ele falou assim que ele leu e falou assim, bom, se cura é para agora, eu vou orar por cura. E ele determinou, acho que orar por 15 pessoas por dia, né? Se não me engano, esse é o número. E aí ele orou, acho que por 40 dias, por 15 pessoas por dia, e não viu ninguém sendo curado, né? E aí ele foi e começou a ver curas, né, e Deus usa ele hoje nessa área bastante. Mas é muito disso, caramba, cara, tá ali escrito para orar por cura, vamos embora, né? E é isso que a gente também, quando a gente fala de um ambiente de segurança, é isso que a gente fala dessas coisas, mas sempre com um aspecto prático, né? A gente pega então vamos orar agora uns pelos outros, né? E aí para as pessoas colocarem em prática, mas tá, beleza, agora entendi, mas como é que eu oro agora para orar por cura? Então é isso que a gente faz sempre na escola, o aspecto prático é muito importante e a gente já leva isso para a prática. O Caça ao Tesouro, que ele estava falando que ele fez com a família, é muito legal, boa ideia essa. E a gente faz um evangelismo, como que eu posso falar, profético, talvez é o nome, mas a ideia é muito, 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 muito simples, a ideia. A gente tem um mapa, como se fosse, lembra da brincadeira de caça ao tesouro da tua infância? Quando tinha um mapa com várias dicas, né? Você ia pegando uma dica atrás da outra para achar o teu tesouro, mais ou menos a mesma ideia. E aí a gente ora para que Deus nos dê palavras de conhecimento, ou seja, informações que Deus tem sobre pessoas. E aí a gente vai e coloca nesse papel. Então, possíveis nomes, possíveis doenças que a pessoa tenha, ou motivos de oração, não precisa ser doença só, possíveis locais que eu vou encontrar essa pessoa, possíveis características que a pessoa vai ter, se ela vai estar de camiseta preta, branca, né, algumas características bem especiais. E aí a gente vai na rua e procura pelos nossos tesouros. Quem são os nossos tesouros? Aqueles que encaixam nas características que Deus mostrou. Às vezes Deus mostra uma pessoa bem específica, você consegue anotar tudo. E às vezes Deus vai juntando as pistas do tesouro do teu mapa, do mapa da pessoa que está no teu time. E essa é uma atividade que a gente faz todos os meses, uma vez por mês da escola. E tem muitos testemunhos sensacionais desse dia aí, né? E é muito legal. Esse ano acho que a gente vai ter uma surpresa nesse sentido também, e vai ser muito bom a gente estar junto fazendo isso como escola. É muito legal. Eu me divirto e fico maravilhado com Deus, como é que ele junta as pistas da gente, né? É muito legal. Vamos lá, mais perguntas, gente? Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Acho que aqui no Instagram o pessoal está indo para o YouTube mesmo. Não veio nenhuma pergunta a mais. Alguém tem uma pergunta extra? Mande aqui para a gente. Lembra o testemunho do Caça ao Tesouro do Fofão? Desse ou não? Não lembro do Fofão. E a gente orando lá e me veio essa imagem do boneco do Fofão, né? E, enfim, daí eu peguei, achei que era a palavra para alguém lá e dei uma palavra antes do pessoal sair, né? E eu sei que depois o pessoal veio contar o testemunho, né? Que elas foram num shopping e estavam atrás de uma moça lá, pela descrição, né? E de repente eles estavam passando numa loja, na vitrine estava o boneco do Fofão ali. É uma coisa que não existe mais, né? Nem existe mais. Né? Carlos falou do Fofão, deve ser aqui, né? Entraram na loja e ainda tinha mais
outras coincidências, assim, que era perto de uma farmácia, alguma coisa assim. Ei. E entraram lá, conversaram, tal, acho que não tinha ninguém na hora, não acharam, tal. De repente eles voltaram, saíram e falaram, não, mas tem que ser aqui, né? Voltaram na loja, e daí a moça que tinha atendido eles, tal, era quem eles estavam procurando, no caso, e eu lembro que daí uma das moças da escola, ela tinha saído de casa, levado um moletom colorido, assim, e aí que a ideia era, Deus tinha dado para ela que ela ia alegrar o dia de alguém, né, naquele dia e tal, e essa moça acho que tinha perdido um filho, uma gravidez, uma coisa assim, e ela estava bem triste e tal, e essa que eles acharam, o tesouro, né, no caso. E foi bem interessante, né, como o fofão que não tinha nada a ver estava lá e, né, o troço é bem doido, né? Para mim, o testemunho mais legal, assim, que eu lembro desses foi do José, não sei se você lembra, mas ele não tinha conseguido, acho que no primeiro, daí ele foi no segundo, mas todo apreensivo, e daí estava chovendo, e aí eu falei, vamos no lugar fechado, alguns foram pro shopping, outros foram pro supermercado, e aí ele foi pro shopping, e aí ele tinha a pista, e ele tinha escrito lá no papel dele, que tem que achar a camiseta amarela, não sei se você lembra dessa história, camiseta amarela, não sei o que e tal. E aí ele ficou mais tão assim intrigado com a situação que ele chegou não achou a pessoa, e aí ele chegou pro segurança, né? E aí ele falou assim, cara, ó, tô procurando esse cara aqui, você viu ele no shopping? Daí o cara falou, mas esse cara sou eu. Como assim, cara? Você tá de uniforme, meu? Não, mas eu tô assim agora, faz 10 minutos que eu tô exatamente do jeito que tá escrito aí. E aí é o seguinte, só que o mais forte disso para mim foi o seguinte, o que estava escrito ali de pedido de oração é que tentativa de suicídio e não sei o quê, e o cara estava pensando em suicídio naquele dia, né? E aí o José pôde ministrar a vida do cara, foi assim uma experiência muito legal, então assim, Deus vai surpreendendo, eu lembro que o José ficou mais surpreso, acho que o cara, né? Eu também ficaria, né? Então foi muito legal. Vamos lá. Muito bom. O curso presencial continuará presencial, certo, é isso mesmo. Nós vamos, o ambiente que nós temos na escola cabe em 400 pessoas, então nós vamos estar em 130, 140, mas a gente vai separar pelo menos 5 lugares para a equipe. Então, 135 vagas nós temos, né, e já temos quase 80 inscritos, então, e provavelmente as pessoas vão deixar para a última hora, né, mas eu espero que não, porque as vagas vão estar acabando. Hoje mesmo, acho que mais 3 pessoas se inscreveram, então vai chegando mais perto, o pessoal vai se acelerando. Uma outra pergunta. Sou psicólogo e sempre venho pensamentos que tentam separar fé e ciência. Sinto que é algo que bloqueia viver o sobrenatural. Conhece alguém que já fez escola com esse tipo de conflito? Eu me conheço. Eu sou uma pessoa muito racional por natureza, né? Eu sempre falo que eu sou alemão e ainda engenheiro, né? O Carlos também. Então, a gente tem um perfil muito de racionalidade e de não ser assim aquele cara que sente muito, apesar de a gente também entende que você pode desenvolver isso. Mas o ponto é que às vezes você quer achar lógica em tudo que você está fazendo, né? E de fato tem muita lógica. Eu falo que a ciência ela comprova aquilo que Deus criou, né? Na verdade não é a ciência que descobre as coisas, porque Deus já né? Ele que é o inventor de tudo. Então, uma das coisas que eu fico maravilhado é como a ciência começa a comprovar as coisas que, né, por exemplo, o Paulo falou, você que é psicólogo, por exemplo, a questão da renovação da mente é algo que hoje em dia está todo mundo falando de mindset, de crenças limitantes e todo esse tipo de coisa que vem também muito do momento, mas é uma coisa que Paulo já falava lá atrás, né? Chamava coisas que ele falava que o inimigo coloca fortalezas na nossa mente, né? Então, são coisas muito, muito legais. O que eu ia falar para você, venha para a escola, né? Com o coração aberto. Uma das coisas que para mim, foi muito, muito importante. Eu lembro de eu estar lá na Betel, quando eu fui para lá, eu não tinha nenhuma referência de pessoas que estavam lá, né? Acho que talvez os primeiros ali que eu conhecia, né? Que foram para lá. Então, os primeiros 3 meses eu fiquei assim também meio analisando tudo, sabe? Tipo, cara, será que isso aqui é de verdade? Será que não é? Meio receoso do negócio, né? Então, até que eu abri mão disso e eu comecei a experimentar as coisas e me abrir a fazer, às vezes, coisas que eu não entendia, né? Por exemplo, assim, para que eu preciso, sei lá, levantar a mão no meio da música? Por que eu preciso
Por que essas pessoas estão deitadas no meio de, né, quando estão orando? Por que essas pessoas... E eu falei assim, quer saber? Eu não vou entender, eu vou lá e vou fazer também, né? E eu me dei a liberdade de fazer coisas que eu jamais faria antes, simplesmente para entender que eu posso me expressar de formas diferentes. E agora falando um pouco da racionalidade, né? Mas eu acredito muito que a fé e a ciência, ela comprova como a fé funciona. Por exemplo, tem gente que fala que palavra de conhecimento é uma coisa que hoje é comprovada e tal, que a pessoa pode saber coisas do outro. Eu falei, tudo bem, você até pode saber disso, né? Mas, por exemplo, agora uma perna crescer na tua mão, isso não tem como comprovar, né? Tipo, cara, como é que isso aconteceu? Foi o poder da mente que fez a perna crescer, né? Ou essa questão do fofão, né? Tipo assim, você tá lá, teve uma imagem do fofão, um personagem que não existe mais, né? E a pessoa vai num outro ambiente, quilômetros dali, encontra, são coisas assim que não tem muito como explicar, sabe? E a gente precisa, quando a gente tem esse conflito, no meu ponto de vista, eu falo isso de mim, às vezes você tem que abrir mão da tua racionalidade. É como se você falasse assim, cara, eu vou me permitir agora sentir, por exemplo, né? Uma das coisas que eu, por exemplo, tive que aprender a sentir as coisas. Eu tive um pastor muito diferente no meu segundo ano de escola e às vezes a gente tinha umas experiências lá e falava assim, cara, não tem nada a ver isso aí, cara, não tem nada a ver. E aí, só que eu falei assim, cara, ou eu tô aqui, fico julgando, olhando de fora e me para isso, né? Ou eu quero aprender alguma coisa. Aí eu falava, Espírito Santo, se tem algo aqui, eu quero me abrir, eu quero aprender isso. E eu lembro de ter desenvolvido essa parte de sentir as coisas. E hoje, às vezes, eu sinto coisas, né, espirituais, coisas que nunca eu senti antes. Então, não sei. Talvez eu divaguei aqui bastante, mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Talvez o Carlos tenha algo a mais para falar aí. Não, eu gosto dessa que você usou, né? Que a ciência mostra como Deus faz as coisas, né? Eu acho que é isso, na verdade, né? A ciência vai descobrindo algo que Deus criou, né? E daí entra a questão realmente existe, né? Essa disputa entre a fé e a racionalidade, né? Mas, cara, acho que a partir do momento que você tem um encontro com Deus, com a bondade dele, assim, acho que é difícil você ficar não estou julgando, né, de forma alguma, mas você se abre, né, para esse impossível, né, porque você começa a ver coisas impossíveis acontecer e, que nem você falou, curas, né, né, surdos começam a ouvir, pernas começam a crescer. Cara, isso não tem ciência que explique isso, né? Então Milagres enfim. criativos, né? Tipo, coisas que não estavam lá, agora estão, né? Então, eu lembro do testemunho, né? Você tem o testemunho das mulheres que foram curadas da surdez. Eu lembro do testemunho quando eu orei pelo Léo, né? Da Lu, que ele tinha rompido o ligamento, e o médico falou, não, isso aqui é só cirurgia. Aí ele voltou para o médico para marcar a cirurgia e ele pediu uma nova ressonância. E agora estava ligado de novo o ligamento. Como que pode, né? Então, tem coisas assim que é muito interessante. Eu lembrando nesse aspecto do alemão e do racional, eu acho que esse é um outro ponto positivo da escola do Otto. Eu vou te falar por quê. Porque, normalmente, quem ensina essas coisas, como ouvir a voz de Deus ou a questão do sobrenatural, geralmente são pessoas mais, vou dar um termo aqui, sei lá, místicas, espiritualizadas, ou mais assim, que até às vezes se fica falando, porque o cara é meio doidão mesmo, né? E a gente tem esse perfil mais, sei lá, tradicional, mais lógico e racional, e o que para mim eu acho que facilita, né? E eu gosto, na verdade, da simplicidade. Eu forço até ser mais simples do que talvez eu seria. Justo porque eu acho a importância de ser simples, ela é um fundamento, na verdade, para você aprender o sobrenatural. Porque é muito simples, né? Quando a gente começa a complicar, a gente coloca, no meu ponto de vista, mais poder no método e na complexidade do que no poder de Deus. Então, eu gosto da simplicidade. Né? Muitas vezes eu já vi curas, por exemplo, sem eu orar, né? Simplesmente impor as mãos ou simplesmente estar ali naquele momento, simplesmente estar na presença de Deus. Então, é simples, na verdade, né? É muito legal. Vamos lá, tem mais comentários agora. Vem para a live amanhã, vou falar minha experiência. É isso aí, Rose. Chama a galera para a tua live amanhã e vai ser muito legal. Falar para mim foi uma continuidade de Metamorfoses. Metamorfoses é o curso do Voe Borboleta, que vai abrir as inscrições, acho que daqui uns meses, não sei a data. Foi um divisor de águas na minha vida. Passei a viver ciente da minha identidade.
É simplesmente poderoso, isso aí. Sem explicação, e é real. É bem isso. Tem coisas na vida de fé que eu acho que, de tão simples, ela é difícil de explicar, né? E é, a gente acaba gostando de ensinar o complexo porque, sei lá, é mais atrativo, né? Eu estava comentando hoje ainda sobre isso, que claro que tudo tem o seu lugar, né? Mas tem muitas pessoas, por exemplo, né, com uma enfermidade, e naquele momento, para ela entender o contexto histórico de Romanos não faz muita diferença, né? E o que ela precisa naquele momento é de uma oração por cura, né? Ou de uma outra coisa. E não estou dizendo que você saber o contexto histórico de Romanos não seja importante. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que a gente deveria ser capacitado para essas coisas simples e também para as complexas. E a escola do alto, ela vem mais para as coisas simples do que para as complexas, né? E então, não sei se você concorda comigo também, Carlos, nisso que eu acabei de falar, mas talvez para dar uma outra perspectiva, né, daquilo que a gente entende que a gente está fazendo. Isso aí, concordo. Ó, tem gente no Instagram interagindo, aqui no YouTube o Carlos está comigo numa tela aqui, a gente já vai terminar a live, e quando inicia o online, já está funcionando online, já tem aulas liberadas, só entrar e se inscrever, o link está no perfil do Instagram, ou procura por www.escoladoalto.com. Desde que o seu Conrad foi a primeira vez na Alameda, ao meu lado, né, Bati Costal, está se descomplicando. Ao meu lado, Bati Costal. Nossa, tem um termo para Bati Pentecostal, Bati Costal. Está se descomplicando. Vamos lá. A cada dia mais aprendizado, mais crescimento. Deus é bom, Deus é muito bom. Amém. Aqui a Nádia já respondeu. Conrad diz agora, por isso que eu não tinha entendido antes. Vamos lá, tem mais perguntas? E o online, Nath? Online já começou. Olá, o Léo está aí, ó. O Léo do joelho. Escola do Alto é uma oportunidade de sentir a presença e aproximar de Deus. Fantástica experiência. O Léo foi depois aluno também na Escola do Alto. Foi muito legal ter você lá, Léo. Muito legal mesmo. Onde vejo, tudo está no site lá, da escoladoalto.com. Aí, a Nádia já pôs o link. Quando e qual horário vai ser, tá? O presencial, todas as terças e quintas-feiras, das 7h30 às 10h. E a gente tenta realmente terminar às 10 horas e começar às 7h30, né, para respeitar vocês. Acho que no passado, talvez umas 3 aulas a gente passou do horário, porque também não tinha por que terminar. Mas foram noites muito especiais. Mas, em geral, das 30 aulas, então, a gente talvez passou 2 ou 3 aulas, né? Das 10 horas que eu me lembro, eu não sei. Mas é um horário bem específico, 7h30 começa em ponto e 10 horas termina em ponto, para que você possa colocar bem certinho na tua agenda. E é isso. Em relação a isso, podem fazer mais perguntas também. Eu vou falar essas coisas básicas do horário, mas isso tem no site também. Vamos ver aqui mais, alguém. Como discernir se é eu falando ou Deus falando? Eu respondi isso numa live, acho que faz 2 lives atrás, 2 dias atrás. Então, até para falar para vocês, se vocês estão assistindo as lives com ex-alunos, a gente fala de vários conteúdos também, é bem legal. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta bem comum, né? Porque a gente, principalmente essa foi uma das chaves que virou, sabe? Eu achava que tudo que vinha de mim era errado, tudo que vinha de mim era, tipo, eu tinha que descartar tudo. E, de fato, claro que tudo que vem de mim e que não alinhado com a Bíblia, eu tenho que descartar mesmo. Mas, dito isso, só é como parênteses, na verdade, Deus pode falar com a gente em todo o tempo, de todas as maneiras, inclusive com os meus pensamentos. E tem uma coisa que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2, que ele fala que nós temos a mente de Cristo. Agora, claro, isso pode significar muitas coisas, mas eu creio que Deus, ele fala também através da nossa mente. Então, assim, agora, beleza, então quando que eu sei que é ou não é? Pergunte se aquilo encoraja a pessoa, se consola, se edifica a pessoa, se te edifica, se aquilo traz, qual que é a raiz daquilo que vem na tua mente. E uma das coisas que eu falo também sempre quando você tem a tendência de você, se você acha que é teu, por que não testar, né? É isso que a gente faz na escola, a gente faz as pessoas testarem esses pensamentos. Por quê? Porque ao testar, você vai começar a perceber quando que é teu ou não.
quando você está num ambiente seguro como a escola, você pode testar, errar, pedir perdão, né, e voltar atrás, e você pode testar. E normalmente, o que eu posso dizer para vocês, os alunos aqui podem confirmar, é que Deus fala com a gente de muitas maneiras, e mais do que a gente imagina. Então, possivelmente, quando Deus fala na sua mente, se você é uma pessoa que busca Deus, que está em linha de oração, você está ali pedindo que Deus fale com você, provavelmente é Deus falando com você, tá? Eu vou na tendência mais de que Deus está falando do que não está falando. Esse é o meu perfil. Eu vou dizer por quê. Porque a Bíblia tem vários momentos, né? Por exemplo, Lucas 11, ele fala que qual pai, né? Se o filho pedir um pão, ele vai dar pedra. Ou um peixe, ele vai dar uma serpente. Aí ele fala assim, quanto mais vocês, quando pedindo do Espírito Santo. Ou seja, quando eu estou ali orando, pedindo do Espírito Santo, pedindo para que ele fale comigo, eu creio que ele pode falar comigo, inclusive na minha mente. Então, eu creio que naquele momento, se eu estou pedindo isso, né? E vem um pensamento que eu talvez não teria, e essa é uma das chaves para mim. Se é um pensamento que eu não teria naquele momento, eu já creio que é Deus falando comigo. Se é algo que eu já poderia produzir, eu fico ali um pouco mais, puxa, eu poderia produzir esse pensamento. Vamos mais um pouco. Espírito Santo, o que você quer dizer com isso? E eu vou conversando com o Espírito Santo ali para saber. E depois, por último, se eu ainda estou em dúvida, eu vou lá e testo. Como que eu testo? Eu pergunto, Carlos, faz sentido isso para você? Que na minha mente, eu creio que é Deus falando com você, mas pode ser que não. E aí eu pergunto e abro esse canal. Agora, claro, a gente pode ter cuidado e deve ter cuidado, né, com aquilo que a gente fala, a gente ensina isso na escola. Não é assim, tipo, então qualquer coisa que vem na cabeça eu saio falando. Não, claro que não. Você deve ter cuidado porque você tem uma responsabilidade por aquilo que você fala, né? Ainda mais quando você fala para a pessoa que Deus está te falando aquilo, né? Então, muitas vezes você convidar a pessoa para o teu processo te ajuda. Fala assim, olha, eu estou aqui orando, eu pedi para o Espírito Santo me falar alguma coisa, ou veio um pensamento para mim e eu creio que é algo de Deus para você. Mas julgue, né? E você já convida a pessoa. Olha, vê se faz sentido para você. E aí você vai construindo uma história com Deus. Vai construindo uma história com Deus. Quando você percebe, fala, cara, assim é Deus falando comigo. E aí você já vai caindo a ficha. O que você acha do que eu falei, Carlos? Cara, eu tenho de achar que sou eu. Mas o que para mim ajuda muito, e eu tenho um exemplo bem prático disso também, não sei, foi ano passado que teve a conferência do Voe ou não? Ou foi ano retrasado? Nem foi ano retrasado. Ano passado foi cancelado, Então foi ano retrasado. Convidaram as famílias, né, de algumas borboletas lá para dar palavras lá no dia e tal. E eu lembro que eu estava aqui no meu escritório, aqui no Tô Agora, e a Fernanda veio, Carlos, o pessoal pediu para a gente, acho que a Gisá mesmo tinha escrito para ela, pediu para a família ir lá e dar umas palavras tal. Você topa? Eu falei, não, beleza, vamos embora. E o momento que ela parou de falar, me veio um nome e um problema. Acho que era dor no braço, eu não me lembro o que é. Dor no braço esquerdo, era bem específico, assim, o nome e o problema. E eu falei, cara, isso é da minha cabeça, né? Eu nem orei, nem pedi para... A maior dica é essa, né? Às vezes, né? Tipo, me interrompeu o pensamento. nem pediu a palavra de conhecimento e já veio o nome, o problema. Enfim, e eu falei, não vou nem anotar porque isso aqui é coisa minha, né? Mas foi assim, foi interessante que toda vez que eu orava por esse momento depois, me vinha o nome e o problema, né? E não deu outra, né? Cheguei lá no dia lá, chamei o nome da moça e o problema e tinha uma lá no fundo lá, a mulher com o problema e que depois a dor sumiu e tal, né? E aconteceu isso numa outra conferência que eu fui também, um problema bem específico também na terceira vértebra de cima para baixo na coluna, o problema, né? Caramba, isso também, né? Mas, enfim, e toda vez que eu orava por aquela conferência específica, me vinha isso, né? Então, para mim, um tipo de confirmação é isso, né? Quando aquilo quando se repete, assim, né? Um pensamento que não sai da tua cabeça, assim, né? E cheguei na conferência lá, quando eu mencionei essa palavra de conhecimento, tinha lá um rapaz com um problema exatamente entre a segunda e a terceira vértebra, tal, né? Então
mas é muito fácil, né? Tem a questão dos... como é que se chamam lá? Personalidades proféticas, é isso, né? E, enfim, quem fizer vai saber. Mas tem aquele que é o knower, que simplesmente ele sabe, né? E eu sou desses, e de repente eu sei um nome e um problema, né? Por exemplo, né? E é muito difícil você discernir no começo mesmo, né? Cara, eu estou inventando esse nome aqui, é porque eu conheço alguém com esse nome, mas Deus usa dessa forma, né? E a questão é se arriscar mesmo, né? É você confiar, que nem você falou, se eu estou pedindo para o Espírito Santo falar comigo, e eu creio que ele escuta a minha oração, né? Eu tenho que crer que ele está falando comigo, né? Então, Legal. Gente, a gente vai terminar a live daqui a pouco, já estamos muito tempo aqui, agora que eu olhei. Voou, já estamos 1h20 aqui online, e eu vou responder mais algumas outras aqui, e aí, nas últimas que estão aqui, a gente já vai terminar. Aí você pode me perguntar numa próxima live aí, que a gente vai continuar respondendo. O Wagner falou, temos a tendência de separar o espiritual do real, mas eu acredito que o espiritual é real. Tem uma tendência mesmo, dependendo de onde você vem. Tem igrejas que fazem 100% tudo é espiritual e doideira também, Wagner. Mas a nossa tendência, em geral, é isso mesmo que você está falando. Pode falar um pouco sobre isso? Sobre a tendência de achar que tudo é espiritual ou não? Eu acho que, assim, dependendo da tua origem, Wagner, da onde você vem, qual que é que ambiente cristão você cresceu, né? Tem gente que espiritualiza tudo, que talvez dando muita culpa pro capeta, quando na verdade é falta de responsabilidade, e tem várias outras coisas aí. Mas, de fato, muitas vezes, em relação a ouvir a voz de Deus, muitas vezes Deus está falando e passa desapercebido. Porque a gente não acredita que Deus fala daquela maneira, né? Então, isso acontece muito. Deus, às vezes, está falando com a pessoa e a pessoa não enxerga porque ela... eu sempre uso essa analogia no primeiro dia de aula lá do Ouvindo Deus, é como uma rádio, né? As ondas estão passando aqui da rádio. Só que você não consegue escutar o que está tocando porque você não está sintonizado. Então, você precisa aprender a sintonizar, e eu falo Ouvindo Deus que você vai sintonizando novas rádios ao longo da Escola do Alto. Você vai ouvir a voz de Deus, de repente, teu sentimento, coisa que você nunca ouviu, de repente, por uma visão, talvez você nunca teve uma visão, né? E assim vai crescendo. Sobre finanças, Deus fala sobre tudo, gente. Nossa, finanças fala muito. Inclusive, tem mais, né, versículos sobre finanças na Bíblia do que sobre salvação. Isso já é um indício de que Deus quer falar sobre as suas finanças. Então, finanças é um tema muito complexo e, ao mesmo tempo, simples, mas Deus quer falar sobre isso sim também. Inclusive, uma das coisas que Deus tem falado mais comigo nos últimos anos é sobre os últimos 2 anos, mais ou menos. Vamos lá. Acho que nós estamos terminando aqui, Carlos. Okay, não tem mais... Falando um pouquinho sobre essa questão que o Wagner levantou ali, né? Eu acho que eu entendo assim que na verdade o espiritual ele é mais real que o real, né? Que tudo vem do espiritual, né? Tudo que foi criado, isso. Né? Deus é espírito e ele criou todas as coisas, né? Tem um versículo, né, que fala ali, eu não sei bem as palavras ali, mas que Deus chama a existência aquilo que ainda não existe, né? E, enfim, eu acho que a gente precisa entender a importância disso, né? Na verdade, tudo começa no espiritual, né? E, enfim, só tocando um pouco no assunto, quando eu li a pergunta, eu meio que lembrou disso. Esse sentido, assim, né? Legal. Muito legal, gente. Olha lá, a Rose está falando aqui do fofão lá. A moça sentiu o cheiro de laranja e estava o fofão e as estampas de laranja na vitrine. Mais o detalhe do laranja, então. E ela sentiu o cheiro do laranja. Nossa, que legal. Você vê, olha que interessante. Esse é um exemplo de palavra de conhecimento que às vezes não faz sentido. Ela sentiu o cheiro de laranja e, na verdade, era a cor. Muito doido. Às vezes o Espírito Santo, ele eu não sei, né? As pessoas pensam, mas por que é tão complexo, né? Por que não mostra direto a pessoa? Por que não dá a palavra só para eu ir lá falar, né? Mas é muito interessante, né? Essa dinâmica aí. Ok, gente,
A gente vai terminar a live agora, mas a gente quer orar. A gente sempre ora, crendo que Deus pode fazer algo pela internet também. Jesus já deu uma deixa, né? Quando ele estava assim, vai lá, só fala uma palavra, já vai estar acontecendo. Na época dele não tinha Wi-Fi, mas o Espírito Santo já curava à distância, né? E então a gente quer ainda orar por vocês e principalmente por clareza, né? Eu tive um texto muito, muito legal essa semana, Carlos, da Escola do Alto online, que a pessoa me pediu, né, o valor no dia anterior. Quanto custa a Escola do Alto? Que bom, vou fazer amanhã já e tal. E aí ela foi na segunda-feira, que foi ontem, comprou todas as coisas que precisava para casa, as coisas, né? E falou assim, bom, a hora que a noite chegar eu vou comprar. E aí faltavam R$ 40 para o valor da inscrição. E ela não tinha daí. Eu falei, puxa vida, Deus, eu não vou ter, né? Acho que foi na hora do almoço já. Acho que você, puxa, não tem. Aí a filha dela falou assim, mãe, posso passar um tempo lá fora e tal? E depois do almoço quero ficar ali fora um pouco. Claro, pode, filha. Aí, de repente, a filha volta com uma nota de R$ 50 que tinha voado na frente dela na casa. E aí ela tinha o valor certinho, né, para pagar. Ela gerou o boleto e foi pagar. E então, assim, a questão das finanças, né, a Adri também, que fez a live comigo, ela contou o testemunho dela também, que ela tinha os valores certinho para fazer as inscrições. Eu falei para o Carlos, como é que vai definir esse preço, né? É uma coisa que a gente ficou meio na dúvida, porque ao mesmo tempo a gente sabe que o valor é baixo para a maioria das, né, para a maioria das pessoas do público-alvo nosso, mas é muito alto para outras pessoas que têm muitas contas, muitos compromissos. Mas creia que se Deus ele está no negócio, ele vai prover para você. E por isso que eu estou falando agora no final, que talvez esse seja a tua questão, seja para o presencial como para o online. Ore a respeito disso, pergunte para Deus se é esse o ponto. Venha falar com a gente também. E eu creio que Deus vai estar provendo para vocês. A gente teve umas experiências dessas lá na nossa vida já. Eu tive uma experiência onde uma mulher, a gente não tinha como ir para a viagem missionária lá nos Estados Unidos, a gente já estava de volta para o Brasil. E uma mulher que eu nunca vi na vida pagou para a gente eu não lembro, acho que foram $2.400. Eu nunca tinha visto na vida a mulher, né? Então, quando a gente crê que Deus está no negócio, ore, coloque diante de Deus e Deus vai estar guiando você para tomar essa decisão e fazer isso em paz, né? Não faça isso de forma aleatória. Mas eu creio que Deus quer realmente trazer pessoas específicas. Eu não sei se vocês lembram, acho que a primeira live ou não, foi a segunda que era do grupo de Ponta Grossa, né? E ela não tinha o dinheiro para vir e ela conseguiu carona para Curitiba todos os dias, a esposa do Kleber, todos os dias sem custo, né? Então Deus ele tem o seu jeito de fazer. Imagine ela em Ponta Grossa decidiu fazer escola em Curitiba sem ter o dinheiro. Então assim esse é um detalhe, né? E Deus pode cuidar desse detalhe para vocês também. Ok, Carlos, não sei se você tem alguma coisa específica que você queira orar, que você tem no coração, não sei se você perguntou, se você tem algo no coração. Hoje de manhã eu estava orando, né, por esse tempo e me veio essa impressão de que alguém que com dor nesse osso, acho que é externo o nome, né? Uhum. Se alguém tiver dor no externo aí. E outra coisa que me veio, assim, a sensação de alguém com peso nos ombros, assim, né? Não é tão físico, parece, né? É mais algo, como é que eu vou dizer assim, né? Pessoa que tá difícil o negócio, né? Sobrecarregado. Essas palavras. Me veio também a questão de salvação, cara, que Jesus ia, né? Eu perguntei para Jesus o que você vai fazer hoje, né? Salvação, me veio essa palavra, né? Então talvez alguém que está assistindo aí que ainda não se entregou, não entregou a vida para Jesus e tal, ou senão também pode ser em outros lugares, né? Que Jesus está agindo em tudo que é lugar. Mas eu acho que sim, Carlos. Eu acho que tem gente assistindo aqui que talvez você está ouvindo tudo isso, talvez você já ouviu, teve algum histórico religioso na tua casa, seja católico, seja cristão ou outro até, e você tem olhado a gente e falado assim, cara, eu também quero isso para mim, né? E isso está disponível para todos, né? Esse é um dos fundamentos da escola. Viver a realidade sobrenatural de Deus, Deus falando com a gente é algo que é para todos, né?
Inclusive, eu quero que, se você esteja assistindo essa live agora ou depois gravada, entre em contato com a gente, que a gente quer orar com você de forma pessoal. A gente vai fazer uma oração também aqui depois para você repetir, mas acho que é válido, Carlos, é muito legal. E do externo, eu penso assim que, não sei se você tem dor no externo, mas talvez você tenha sentido um aperto no peito, pode ser também, tá? Uma coisa que é uma angústia, parece, às vezes, né? Tipo, tem gente que tem, às vezes, crise de ansiedade que dói aqui também. Talvez Deus queira, né? Eu creio que Deus quer tocar você. Para mim, veio a questão de uma dor no antebraço direito, bem específico, e me veio o nome Evandro, agora, na verdade. Eu não sei se tem algum Evandro aqui, se é você que está com o braço, mas eu quero orar para você também. E, e a perna direita aqui na parte de fora da panturrilha, aqui na parte da frente, eu quero orar para você que tem problema na perna direita. E é isso. Vamos orar? E se você não tem nenhuma palavra dessa, você não tem nenhuma dor dessa, não tem problema. Coloque a tua mão onde está com uma enfermidade, com uma dor. A gente contou testemunho aqui, olha só, de surdos ouvirem. Então, você pode colocar a sua mão sobre o seu ouvido. Eu creio que Deus pode fazer de novo. Nós falamos aqui testemunho sobre rompimento de ligamento. Se você tem um ligamento rompido, coloque sua mão sobre esse lugar. Que outro testemunho a gente contou, Carlos? Agora não vou lembrar dele. A dor nas costas, no joelho. Isso mesmo, dor de joelho. Então, coloque a sua mão sobre o joelho. Tudo isso que a gente contou não é para você ficar, puxa vida, pena que não cura o meu. Não, é porque está disponível para você hoje, né? E a gente quer orar por isso. Eu creio que Deus pode te curar também. Tudo que aconteceu, talvez outras coisas, ore por você também. Receba isso como como se dizendo, Deus pode fazer na minha vida também. Como se fosse uma profecia sobre você daquilo que Deus pode fazer. Bem, tem uma coisa que eu quero falar antes da gente orar ainda, não? Eu? Cara, só falar, venham, vai ser muito bom. Deus é bom. A gente não é tão expressivo, a gente é alemão e engenheiro, olha, mas a gente está muito empolgado. Às vezes eu olho a Gisá tão expressiva, né? Tá, e gesticula, e eu meio quietão assim, mas caramba, deixa eu ser um pouquinho mais, assim, né? Vamos lá, vamos orar então. Eu creio que Deus está de bom humor também hoje com a gente e Ele vai curar muitas pessoas aí. Vamos lá. Se quiser orar, depois eu termino. Pai, nós te adoramos, Pai, exaltamos o teu nome. Obrigado pelo teu amor por nós, obrigado porque o Senhor nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, Pai, mas o Senhor não deixou ele morto, ressuscitou ele, Pai, e graças a isso nós podemos ter vida contigo, Pai. Nós temos a vida eterna, agora nós podemos ser chamados teus filhos, Pai. Nós somos teus herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Pai. Nós podemos andar nessa terra aqui, Pai, com essa autoridade que Jesus nos dá. E no nome dele que nós queremos orar agora, Pai, por cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir depois, gravado, Senhor. Que o Senhor possa estar nesse momento com o teu Espírito Santo tocando a vida dessas pessoas de alguma forma, que eles possam sentir a tua presença, Pai, que eles possam entender e compreender tudo aquilo que nós falamos, Pai, através de experiências contigo, Senhor, que a tua presença é o principal, Senhor, que nós possamos focar nisso a cada dia, Pai, na tua presença, Senhor, que nós possamos buscar isso e que o Senhor também venha e responda, Pai, de uma forma que nós possamos sentir também a tua presença, Pai, no nosso dia a dia, e que nós possamos brilhar a luz que existe em nós, Pai, para o mundo ao nosso redor, pessoas que ao nosso redor possam ser tocadas pelo teu amor, simplesmente pela nossa presença, Pai, no lugar, pessoas possam ser curadas, Senhor, através da nossa presença também, Senhor, através do nosso toque, Senhor. E eu peço, Pai, por esse ano da Escola do Alto, Senhor, que seja realmente surpreendente, Pai, que a cada minuto das aulas, Pai, a tua presença esteja lá tocando a vida das pessoas e transformando, Pai, e continue transformando as nossas vidas também, Pai. Nós queremos ser tocados por Ti a cada momento, Pai. E em específico, agora eu oro por essa dor no peito, no externo, Pai.
que essa dor vai embora agora em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a Tua paz, o Teu shalom sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que essa pessoa possa realmente sentir essa leveza, Pai, e sentir essa dor saindo, Pai, esse peso sobre os ombros também, Pai, que essa pessoa possa sentir uma leveza, Pai, um alívio, Senhor. Talvez algo sobre a identidade que ela entendeu hoje, Pai, através dessa conversa, Senhor. Uma liberdade nova, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Pai. E por salvação também, Pai. Que através dessa conversa, Pai, que nós não falamos especificamente sobre isso, Pai, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo age da forma como Ele quer e o Senhor possa estar tocando a vida dessas pessoas, Senhor, que pessoas possam estar se entregando a Ti novamente, Pai, através dessa conversa aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, porque a Tua presença ela é real. Eu queria que você que está nos assistindo agora fechasse os seus olhos, parasse os comentários, que você simplesmente se concentrasse na presença dEle. Ele não é limitado ao espaço e Ele ainda tem a promessa que diz que habita em nós, e nós queremos nos concentrar agora na presença dEle. E simplesmente te agradecer, Espírito Santo, pela Tua presença em nós, na Tua igreja, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nós agora. E nós te convidamos, Senhor, para tocar cada pessoa na sua casa agora. Como o Carlos orou, que Tua paz, o Teu shalom venha sobre cada lar agora. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, declaramos uma palavra de paz sobre cada corpo, Deus, cada pessoa, cada ambiente, em nome de Jesus. E que Tua presença, Senhor, traga também a cura, Deus, no físico, seja nos ouvidos, seja no joelho, nas costas, em tudo que foi falado aqui, no braço direito, na perna direita, Senhor, nos joelhos. Nós declaramos o fim da dor e restauração completa de todos os tecidos, nervos, tendões, ossos, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus que nós oramos e declaramos isso, Senhor. Agradecendo porque é pelo Senhor que nós podemos fazer isso e nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória. Tudo é para Ti, Senhor, e tudo é por Ti, Senhor, e nós queremos viver para Te glorificar, Deus. E nós oramos já para que os alunos certos venham, Deus, para que essa live ajude as pessoas a decidirem ou a despertarem para esse momento que vivemos na história. E nós queremos fazer parte daquela história que o Senhor está escrevendo nessa geração. Nós queremos ser aqueles Davis que se dispõem a fazer algo que parece impossível, Senhor. Nós queremos ser aqueles que são ousados e que sabem por que viveram e por que querem viver uma vida relevante nessa geração. Nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá a vontade para fazer os sacrifícios necessários, porque nós queremos fazer o Teu nome conhecido, Deus. Esse é o nosso desejo, e nós já entregamos isso a Ti, Deus, entregamos já esse ano desde já nas Tuas mãos, Deus, crendo que o Senhor vai fazer muito além daquilo que nós podemos pedir ou até imaginar, Senhor. E pedimos uma noite abençoada para cada um aqui, uma noite de descanso e de paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, vocês ficaram até aqui, até agora, e se você só pegou a live agora, você pode depois rever. Tem uma hora que eu dou um fiasco ali no começo, então você já pode ir lá olhar. Mas eu creio que Deus vai abençoar a tua vida através dessa live. Deus abençoe. Nos vemos dia 18 de fevereiro, para quem está na presencial. E semana que vem eu já devo mandar coisa no Telegram para você, para a gente já interagir. Então, vem com a gente. Vamos fazer um 2021 relevante para cada um de nós. Bem, Deus abençoe. Boa noite. Pode falar aí, Carlos. Um abraço para todo mundo e vem. Vai ser bom. Valeu.